Oi pessoal, boa noite. Vamos dar continuidade aqui. Hoje, quinta-feira, mais uma transmissão pela Casa Espírita Maria de Nazaré, em Poá, dos comentários sobre alguns livros de conteúdo espiritual que não são espíritas, não são feitos por autores espíritas. Livros de diversos autores aí, diversas partes do mundo, que tem um conteúdo bem legal, bem bacana, mas que não foi feito por alguém que sequer talvez tivesse conhecimento do Espiritismo. Aí nós vamos ver que se convergem os ensinamentos. Né? Boa noite, Ezequiel, boa noite a todos. Alessandra, a quem estiver conectado, boa noite. E nós vamos lendo alguns trechos e comentando. Ou, Alessandra, ok? Antes de mais nada, vamos fazer aquela oração, elevando o pensamento a Deus, a Jesus, nos conectando com a espiritualidade superior, pedindo para que desça sobre nós uma coluna de luz branca, nos iluminando as intuições, os pensamentos e conduzindo aí nosso bate-papo amigável de toda a quinta, ok? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Pai. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Porque a Ti, Pai, pertence o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos pedindo as bênçãos de Nossa Mãe Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Amém. Legal. Alessandra, Luciane, opa, já tem o pessoal. Vamos lá. Estamos lendo um livro fininho, que é A Luz no Caminho. Beth, boa noite. Da Mabel Collins. Estamos na metade, aí, página 47. Tem 84. Tem uma sequência aí de bastante textos que eu selecionei. E aí eu vou ter que ler, porque comentar não adianta. Tem que ler para a gente sentir como é que é. O Ivan tá aí, todo o pessoal chegando. Vamos lá. Então paramos a semana passada com essa frase. Se o pesar, a decepção, o abatimento ou o prazer fizerem estremecer a alma de maneira a fazê-la perder a sua firmeza, ou o fluxo do Espírito que a inspira, e a fonte da vida brotar, afogando o conhecimento na sensação, então tudo se apaga, as janelas se obscurecem, a luz é inútil. Aqui, como eu disse, são pequenas frases de muito conteúdo que a gente tem que ir avaliando às vezes, passo a passo aqui, digerindo essa informação, avaliando pedacinho por pedacinho. Ô Faria, boa noite, José Faria, nosso amigo. Então, aqui diz o seguinte, quando você está em contato com o conhecimento espiritual, sendo inspirado, se o cotidiano te distrai, isso daí vai meio que amortecendo, apagando as informações que você vai recebendo, né? Quando você vai afogando o conhecimento na sensação do quê? Do dia a dia, do prazer, da diversão, da distração, você se desconecta, né? E tudo se apaga, as janelas se obscurecem, a luz é inútil, ok? Aí, agora aqui é novidade. Valeu, Faria. A chispa divina mora no lugar silencioso em que nenhuma convulsão da natureza pode estremecer o ar. O conhecimento espiritual. Nada da natureza pode afetar. Se você adquirir a harmonia, o equilíbrio, né? Pode estar tendo um terremoto ali na rua, você fica quietinho aqui aprendendo. Assim acontece sempre. Porém, a alma pode perder o seu posto e o seu conhecimento dessa chispa divina, embora sejam partes de um todo. Se vem a perder isso, reconecta depois. Bastam a emoção e a sensação para perder esse laço. Ó, que importante. Então, essa chispa divina, conexão com Deus, o que nos faz perder isso? A emoção e a sensação para perder isso. Então, se empolgou demais. Brandina, boa noite.
Se empolgou demais com a política, com o futebol, com uma discussão familiar, exaltou, emana tudo isso para fora, já fica tudo avermelhado a sua aura, já começa a conectar o obsessor, te incentivando a perder o equilíbrio, quem não te quer bem, e aí você entrou na armadilha. Entrou na pegadinha do Faustão, caiu na pegadinha do Faustão, entendeu? E aí você se desconecta com uma coisa legal que você estava fazendo. A pessoa está lá meditando, lá, que nem o Ivan, escutando mantra o dia inteiro, né? Desequilibrou com alguma coisa, pronto. Aí já desconecta essa vibração alta que você tinha. O sofrimento, o prazer ou a dor causam uma vibração intensa que para a consciência do homem é vida. Então, para nós, assim, nós interagimos muito mais com a dor, o prazer e o sofrimento. Nós interagimos, não é que a gente gosta, mas a gente gruda naquilo ali e não consegue desconectar, porque você fica avaliando quem foi que fez, quem foi que não fez, por que está acontecendo isso, por que não está acontecendo, em vez de você deixar de lado para poder tentar fazer o seu mantra, sua vibração, sua meditação, não é? Ora, esta sensibilidade, longe de diminuir, aumenta quando o discípulo principia a sua educação, ou seja, quando você começa a melhorar a sua mediunidade, as sensações vão aumentando em vez de diminuir. E você vai interagindo mais ainda com o mundo. E aí te requer mais controle ainda, ok? Ele tem que sofrer, gozar ou suportar mais sutilmente do que os outros homens. Não pode entrar no oba-oba do desequilíbrio emocional, saindo quebrando tudo. Vamos quebrar lá, vamos destruir, vamos protestar. Não pode. Aí você tem que ficar mais calmo, você está sentindo a vibração, mas tem que apaziguar. Acalma o leão aí. Na mesma proporção que se impôs um dever que não existe para os outros. Então, para a turba ali, arruaceiro, bagunceiro, eles não têm esse compromisso de querer evoluir espiritualmente. Então, provocou, sai todo mundo arrebentando tudo e está tudo certo, né? E para nós, não. Qualquer desequilíbrio vai te custar caro depois. Só para voltar à harmonização já vai demorar, entendeu? Te deu uma fechada no trânsito. Você está querendo bater na pessoa, pronto, já te atrapalhou da vibração boa. Tá bonitinho lá no mantra, Om Mani Padme Hum, Om Namah Shivaya, fazendo Ave Maria, fazendo Pai Nosso, bom, fechou você, pronto. Já incorporou o viking aí querendo destruir tudo, né? Aí você perde a conexão, demora um pouquinho para chegar lá. Enfim, desde o primeiro... Peraí. Então nós nos impomos um dever que não existe para o outro, o de não permitir que o sofrimento nos tire de um determinado propósito. E é justamente isso que alguns obsessores tentam fazer com a gente, ou a diversão ou o sofrimento, para você ficar olhando para o próprio umbigo e parar de pensar na espiritualidade. Aí, querendo achar culpados, parar a sua dor, coitadinho de mim, e aí você desvia o foco da espiritualidade, ok? Enfim, desde o primeiro passo da evolução, de querer atingir a espiritualidade, tem de cuidar com firmeza de si mesmo. Saber que está sendo posto em armadilhas, que a espiritualidade vão querer fazer você cair. Não acontece isso quando você é convidado a entrar no centro espírita, no centro umbandista, um estudo espiritual, começa a dar umas coisas erradas, né? Eu, quando fui convidado para entrar na Umbanda, eu nunca tinha batido meu carro na vida, e eu bati. Eu falei com o dirigente lá, ele falou, tá bom, você começa na segunda. No sábado de manhã eu bati o carro. Ficou 2 meses para consertar. Então, tive que ir a pé. Eu falei, não, vocês são insistentes, eu também sou, né? Eu vivo falando isso. Enfim, temos que cuidar com firmeza de nós próprios e pôr um bocado em nossa própria boca. Ninguém o pode fazer por ele, por nós. Então, o compromisso é nosso. Ninguém vai vir te ajudar, assim, digamos. Você tem que superar a sua prova, eu vou te ajudar a levantar, nada disso. Você vai cair, ralar o joelho, dar uma analisada, aí uma cabeçada e vai ter que levantar e continuar. Há cerimônias em que tomam parte somente os noviços, como eles são muito da yoga aqui, então eles falam muito dessa questão de locais fechados, de meditação e tudo mais, né? Porque são simplesmente ofícios do vestíbulo, do local lá. Porém, ver-se-á claramente quão grave coisa é fazer-se discípulo, quando se entender que todas as cerimônias são cerimônias de sacrifícios. Você entra pensando que é tudo coisa boa, mas é cada vez um teste para você ir superando as suas dificuldades. A primeira é a de que tratei agora há pouco. O gozo mais sutil, a dor mais cruel, a angústia da perda e do desespero se acumulam sobre a alma temerosa que ainda não encontrou a luz na obscuridade, que está desamparada como um cego. Então,
A hora que você entra, começa a vir mais testes, você começa a se desesperar, né? E enquanto essa alma desamparada não puder sofrer estes choques, sem perder o equilíbrio, seus sentidos astrais permanecerão fechados. Ó, que lição boa também. Então nós vamos tomar umas bordoadas daqui e de lá, e não é para perder o equilíbrio, é para permanecer na senda, igual o Wagner Borges fala, né? É o foco e permanecer na senda. Estão batendo de lado, dando tapa na cabeça, dando chute, não, deixa lá, deixa para lá. Tem que seguir aqui, ó. O meu foco é aqui, entendeu? É como se você estivesse levando uma pessoa para o hospital de carro que está entre a vida e a morte, você não pode se distrair com besteira. Se alguém te fechou, você fala, tudo bem, eu desvio e sigo reto. Ah, o vizinho te provocou. Alguém criticou o seu time, o partido que você... Tudo bem, tá tudo certo, eu tenho que socorrer a pessoa aqui. Então é esse compromisso, você tem que se firmar na sua evolução. Os desafios, as provocações, a gente tem que deixar de lado, ok? Aqui, ó. Então vamos lá. Enquanto essa pessoa não puder passar esses choques da dor, do gozo, da angústia, do desespero, sem perder o equilíbrio, seus sentidos astrais permanecerão fechados. Vocês que são médiums sabem disso, né? Então, quanto mais equilibrado tiver, melhor a conexão espiritual. Né? Eu e o Ivan vivemos falando isso quando a gente faz algumas atividades aqui. Algumas pessoas chegam todas esbaforidas da rua. Ai meu Deus, não dá para ter uma conexão legal. Você já tem que começar a se preparar um pouco antes, né? O médium ou espírita que se precipita no mundo psíquico sem preparação, olha lá, está falando de nós, espíritas, é um violador da lei e transgressor das leis da natureza superior. O médium ou espírita que se precipita no mundo psíquico, das percepções e tudo mais, sem preparação, é um violador da lei e transgressor das leis da natureza superior. Por quê? Os que violam as leis da natureza perdem sua saúde física. Os que violam as leis da vida interna perdem sua saúde psíquica. Porque nós temos que ir galgando isso com conhecimento, sabendo o que está fazendo, né? Vamos permitindo incorporar. Não tem gente que às vezes incorpora dentro de casa e só faz besteira, nem quer passar num centro. Eu conheci várias pessoas assim. Não, vai no centro, nunca leu nem o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, não aproximou nenhum amparador dele. Ele, não, pode deixar que eu dou jeito aqui em casa, eu sou mais eu. Eu já comprei um livrinho na internet ali, no site Pirlim Pimpim Dourado, e ali está ensinando direitinho como é que faz para incorporar. Pode deixar que eu dou conta do recado. Vai secar da bucha, aí, né? Eu conheço pessoas assim, que estavam recebendo comunicações, que tinham até centro umbandista, tá, gente? E se achando especiais, porque vieram alguns espíritos falando que eles eram muito especiais, que demorou não sei quantas décadas para formar a casa deles no astral. Não, estão desarmonizados. Muito elogio tem coisa... Elogio tem coisa errada, porque o amparador que eu conheço vem só para mostrar o caminho reto e não vem para elogiar, não. Tem boi na linha aí, mas ninguém desconfiava, acabaram fechando a casa, tá? Por causa da desarmonia. Então, desconfie, nem tudo que reluz é ouro. Tem muita coisa disfarçada aí dizendo que é ouro. Os médios costumam tornar-se loucos, suicidas, seres miseráveis, sem senso moral, e quase sempre se tornam incrédulos por duvidar daquilo que viram com seus próprios olhos. Ah, meu Deus, eu tenho que ver uma médium aí que a gente conhece aí da casa, né? Que vive duvidando de tudo, né, Ezequiel? Ela vê tudo, ela vê a Torre Eiffel na frente dela, ela fala, não, isso deve ser ilusão, não deve ser verdade. E vê 100 vezes por dia e duvida ainda. Não, acho que é ilusão, não deve ser verdade. Então, alguns médios costumam tornar-se loucos, suicida, seres miseráveis, sem senso moral, e quase sempre se tornam incrédulos por duvidar daquilo que viram com seus próprios olhos. Então, tem que ver e buscar conhecimento. O discípulo é obrigado a ser seu próprio mestre antes de aventurar-se nessa perigosa senda em tentar colocar-se em frente desses seres que vivem e laboram no mundo astral, a quem chamamos mestres. Tem alguns mestres, mas tem outros que não são bem mestres assim. Acabam nos ensinando pela dor, né? Pela enganação, mas por causa do os da luz, né? Por causa do seu grande conhecimento e de seus poderes. Não só para dominar a si próprios, como também as forças que os rodeiam, né? Alguém aí de vocês já leu a autobiografia de um yogi, do Yogananda, Paramahansa Yogananda? Digam aí, é um livro meio laranja, a capa dele é enorme. Ele é um dos últimos yogis lá, muito evoluído. Quem lê esse livro vai ver que eles conseguiam fazer milagres, esses yogis aí, de tanto controlar
as energias do próprio corpo. Eles conseguiam fazer muita coisa, né? Alguns fazem até o Mahasamadhi, né? Até o Wagner Borges estava dizendo esses dias, de você sentar para meditação e você se desligar do corpo físico. Durante uma palestra, um evento, você marca, Ezequiel leu há muito tempo, legal, Ezequiel. O meu emprestei e sumiu, não sei quem que ficou com o meu livro, está com o meu nome lá, vontade de ir atrás, não sei quem é que pegou. Eles aprendem tanto a controlar as energias que eles falam assim, eu vou morrer tal dia, porque eu tenho autorização, meu karma já me permite sair daqui a hora que eu quiser. Então ele marca uma reunião, tá todos os discípulos lá, senta em posição de lótus, começa a fazer as respirações e tum, sai embora, sai pela cabeça. E aí todo mundo fica olhando, ué, tá, aí o corpo demora para decompor, exala perfume e tudo mais, porque sabe mexer com as energias, tá? O estado da alma, quando faz a vida das sensações em contraposição ao do conhecimento, ó, legal? O estado da alma, quando se faz a vida das sensações, emoções, usufruir tudo, se divertir, em contraposição ao do conhecimento, é vibratório ou oscilante, em oposição ao fixo. O fixo do conhecimento. E as emoções vão nos oscilando para cima e para baixo toda hora, as emoções, sentimentos, e a gente não consegue adquirir a serenidade. Esta é a interpretação literal mais apropriada dos fatos. Porém, é literal só para a inteligência e não para a intuição. Para esta parte da consciência do homem, é preciso de um vocabulário diferente. A pessoa pode aprender um pouco com a intuição também, se estiver bem sintonizado. A ideia do fixo talvez pudesse ser expressa pela de uma casa, em casa. Na sensação, não se pode ter em casa, ter casa permanente. Você fica pulando de um canto para o outro por causa da emoção. Muito alegre, muito triste, muito alegre, muito triste, depressivo. E na meditação, no conhecimento, no entendimento, você consegue ficar mais estável e adquirindo conhecimento sereno, né? Porque não se pode ficar com a sensação de agitação parado, porque a mudança é a lei dessa existência vibratória. Esta lição é a primeira que o discípulo deve aprender. Olha que legal essa frase agora aqui, ó. É inútil deter-se e chorar por uma cena de um caleidoscópio que passou. Olha quanta inteligência numa frasezinha, né? É inútil deter-se e chorar por uma cena de um caleidoscópio que passou. Todo mundo lembra do caleidoscópio, que você gira, vai formando as imagens no tubo ali, triângulos, um monte de coisa. Pô, aquilo já passou, não adianta ficar preso àquela imagem que já foi, já mudou a imagem ali dentro e muitos ficam presos, né, no passado. Então, tem que sair disso, tem que ter serenidade. É coisa muito conhecida de que um autor aqui chamado Bulwer Lytton tratou com grande precisão que a primeira de todas as grandes experiências do neófito, do aprendiz espiritual, que o Wagner usa muito essa palavra, em ocultismo, é uma tristeza intolerável. Então, muitos que começam a evoluir sentem uma tristeza muito grande. Um sentimento de vácuo, de vacuidade que faz do mundo um deserto e da vida uma luta vã se apodera dele. Ele acha que tudo meio que perdeu sentido, dá uma tristeza muito grande. Logo que se propõe a contemplar o mistério inefável da sua própria natureza superior, suscita a apresentação da prova inicial. Não pode mudar o passado, mas pode fazer um novo futuro. Futuro melhor. Entendeu? Então, a hora que ele começa a perceber a sua natureza interior, suscita a apresentação da prova inicial. Aí ele começa a pedir provas espirituais, né? Eu tenho que ter uma... Se não tiver uma prova, eu não acredito. Se não tiver uma prova, eu não acredito. Não tem muita gente assim? Eu já escutei gente falar muito arrogante, né? A pessoa não enxerga o tamanho da arrogância, né? Eu não acredito extraterrestre. Enquanto não descer uma nave na minha frente, eu não acredito. Pelo amor de Deus, né? Você acha que alguma nave vai sair de algum lugar e vir na sua frente? Eu não acredito em espíritos. Enquanto não aparecer na minha frente, eu não acredito. Não, o universo está, né, se lixando se você está acreditando ou não. Se você não pegar o trem do conhecimento, você vai perder. É você que tem que correr atrás, é só eles que têm que vir até você, né? Se você não quer acreditar, não acredita. A oscilação entre o prazer e a dor cessa. Talvez por um momento, porém isso é bastante para fazê-lo desprender-se dos fortes laços que o atavam ao mundo das sensações. Então, essas sensações fortes, quando elas param, ainda não rompe completamente a ligação da pessoa com essas sensações. Ela não consegue já começar a meditar, fazer tudo certinho.
experimentou ainda que brevissimamente a vida maior do equilíbrio da paz interior, na existência ordinária, no dia a dia, oprimido por um sentimento de irrealidade, de negação vácua e horrível. Este foi o pesadelo no neófito, aprendiz espiritual, do Buer Lytton no livro Zanoni. E até mesmo Zanoni, que tinha aprendido grandes verdades e adquirido grandes poderes, não havia passado os umbrais em que o temor e a esperança, o desespero e a alegria parecem, em um momento dado, realidades absolutas e quase imediatamente meras formas de fantasia. Ele não havia controlado isso ainda. Essa prova inicial nos acarreta a miúde a mesma vida, porque afinal a vida é um grande mestre. Quer dizer, as experiências estão no dia a dia. Nós temos aqui ajustar os olhos e o foco para começar a ver o cotidiano como experiências de aprendizado, né? Não como punição, não como azar, nada disso. São experiências, superações. Mas é bem difícil, né? Meditar no meio de uma tormenta emocional de tudo que acontece no dia a dia. Tornamos a estudá-la, a vida, né, quando já temos adquirido poder sobre ela. Tal como o mestre de química aprende no laboratório mais do que seus discípulos. Olha que legal essa comparação também. Não é legal isso? A pessoa que está aprendendo química no primeiro dia de aula, ele faz algumas experiênciazinhas ali, mas ele não conhece muitos elementos químicos para misturar, para saber os resultados. Uma pessoa que já está no final da faculdade, ou o professor, quando ele entra ali, ele olha para cada instrumento, para cada componente químico ali, elemento químico, ele já sabe, já fez várias experiências com cada um, ele já sabe o que combina esse com aquele, aquele com o outro, o que dá. E nós, assim, fazendo uma comparação com a vida, a mesma coisa. Adolescente, não sabemos ainda muito as questões de embate, de sofrimento, o que causa em nós, onde a gente deve prosseguir, onde não. Ó, daqui eu não devo isso, não vou machucar muito. Quais são os resultados? Aí nós conseguimos ir abrindo mão de algumas experiências quando a gente vai ficando mais maduro, por conta de já saber os resultados. Ó, aqui eu vou me lascar, não vou fazer isso. Né? Não vale a pena perder energia aqui. Isso daqui é dar murro em ponta de faca. Nem vou entrar nessa. Tá? Com o tempo. Então, laboratório de química, a mesma coisa. Nessas coisas aqui, algumas pessoas que a gente conhece, né? Não, isso daqui não dá nem para conversar. Isso daqui, pelo amor de Deus, está há 5.000 anos tentando entender o negócio, nem vou entrar nessa discussão. Senão eu vou ficar parado aqui. Pula essa etapa. Não quero convencer essa pessoa, nem mostrar o conhecimento um pouco diferenciado que eu tenho sobre ela. É melhor pular e falar com outra pessoa com mais vontade de aprender, né? Ô, Lia, boa noite. Coincidência, né, Ezequiel? Pessoas há que se acham tão próximas da porta do conhecimento que a própria vida as prepara para ele. Então, não é preciso que qualquer mão individual invoque o horroroso guardião da entrada. São umas frases bem... Não fala agora não. São umas frases bem compactas, mas com bastante conhecimento e legal, né? Olha, pessoas há que se acham tão próximas da porta do conhecimento, de desvendar as coisas espirituais, da iluminação, que a própria vida prepara a pessoa, vai empurrando, vai convergindo ali para os conhecimentos. E não é preciso que qualquer mão individual pegue a pessoa e invoque o horroroso guardião da entrada, das provas muito duras, né? Não tem aquelas provas muito duras que você tem que tomar um choque para começar a entender? Esses dias eu estava me lembrando uma experiência, isso aconteceu com a minha mãe, tá, gente? Não sei se eu já falei aqui para vocês, eu vivo falando muito, mas quando eu era pequena, o Rio Tietê aqui na nossa região, Suzano, Mogi, Poá, ele dava para pescar aqui, o pessoal pescava. E minha mãe era pequenininha, devia ter uns 8 anos, 7, por aí, ela caiu do barco que estava pescando com meu avô, os tios, e ela começou a se debater muito, foram tentar ajudar ela, ela começou a puxar o pessoal para dentro da água, né? E aí o que acontece? Não adianta conversar, calma, se acalma, não adianta. O que meu avô fez? Pegou ela pelos cabelos, deu um tapa na cara dela, pá! Ela tomou um tapa e ficou assim, e aí ele tirou ela da água e colocou no barco. Então, às vezes, a gente tem que tomar um tapa da vida para acordar para a realidade. Meu, você está só na diversão, no oba-oba aí, é só gandaia, é só diversão. Oh, tem um mundo espiritual. Você ainda é daquelas pessoas que acreditam que só tem uma vida, né? Então, volte para a realidade. E aí tem que acontecer alguma experiência dolorosa, a gente volta
e começa a pensar em Deus e tudo mais, ok? Então, tomara que não precise o guardião horroroso na entrada, né, com a dor para nos trazer a razão. Estas têm de ser naturalmente organizações sutis e vigorosas, de yoga, de meditação, essas coisas, capazes do mais vívido, as experiências do mais vívido prazer, vem imediatamente a dor e cumpre o seu dever. Algumas experiências da vida, né? E essas experiências nesses mosteiros, nesses lugares, tem que ir despertando você, tirando você do cotidiano dessas emoções muito fortes, para você ficar mais centrado. As formas mais intensas de sofrimento caem sobre semelhante natureza, até que afinal ela se desperta do estupor da sua consciência e pela força da sua vitalidade interna passa pelos umbrais e vai a um lugar de paz. Então, às vezes você tem que mergulhar lá fundo no meio da dor, passar pela experiência para chegar no local de calma depois e refletir. Então a vibração da vida perde o seu poder tirânico. Você conseguiu passar pela dor e não ficar parado, estacionado ali. A natureza sensível tem ainda que sofrer, porém a alma se libertou e se mantém à parte, guiando a vida para a sua grandeza. É passar pelas experiências sem se contaminar com elas, entendeu? A gente não ouve isso no Espiritismo, né? Viva a vida material, mas não se contamine pela matéria, né? Tem o foco, que o foco é espiritual, a bússola é lá para o alto, para a evolução. Os que são escravos do tempo passam lentamente por todos os seus espaços, vivem em uma grande série de sensações e sofrem a mistura constante do prazer e da dor. Não se atrevem a agarrar com vigor a serpente do ser e vencê-la das dificuldades internas. Quer ficar só nas sensações, não avalia as próprias dificuldades como meio, meta de superar e vê que é um teste. Não, eu quero ficar, qualquer coisa eu vou me entorpecer, tomar bebida, dependência química, essas coisas. Então, vencendo esse ser, a serpente do ser, das dificuldades nossas individuais, nos tornando-se, desse modo, divinos, vencendo a si próprio, tornando-se divino. Mas antes preferem continuar a sofrer as diversas experiências e a receber golpes das forças opostas, porque a cada vez que você desencadeia um karma, volta algo para você, você apanha, e você nunca avalia muito bem o que está acontecendo. Só fica nessa superação, prazer, dor, não para pensar. Quando um desses escravos do tempo se decide a entrar na senda do ocultismo, esta é a sua primeira tarefa. Se a vida não o ensinou, se não é bastante forte para ensinar a si mesmo, e se tem o poder suficiente para pedir o auxílio de um mestre, então se lhe impõe essa terrível prova descrita no livro Zanoni. Aí vem o mestre, mas às vezes dá para você próprio, pelas experiências da vida, você adquirindo conhecimento. Não precisar ter algumas provas muito atrozes, né? A oscilação em que vive cessa por um momento e tem que sobreviver ao choque de afrontar o que lhe parece o abismo do nada. Enquanto não tiver aprendido a olhar esse abismo e não tiver encontrado a paz que aí existe, é impossível que seus olhos cheguem a ser incapazes de verter lágrimas. Então eu estava me lembrando agora de uma pessoa que está passando no tratamento espiritual, que ela é evangélica, era evangélica, né? Está com um problema sério, foi 10 anos evangélica e tem mediunidade. E ela não quer aceitar de jeito nenhum. Eu conheço duas pessoas assim, muito parecidas. E você fala, olha, pode passar por desobsessão, pode tirar espírito, mas você tem a tarefa espiritual para fazer. Não é possível uma coisa dessa. Ela não se conforma e fica relutando de um canto para o outro. Não, eu não quero ser médium, eu não quero ser médium, eu não quero ser médium. Mas é melhor do que você. E sente dores demais, sente muita dor no corpo, vive indo no médico. Passou com o Dr. Sérgio Felipe, hein, Ezequiel? Dr. Sérgio Felipe, famosíssimo aí na internet, ele está cheio de vídeos. Não se cura. E aí não quer ser médium. Não, por que tanto medo? Mediunidade é uma coisa linda. É melhor ser médium do que apanhar, sentir tanta dor, ficar com câncer, ficar numa cadeira de roda, numa maca. Vai trabalhar de médium. É o preconceito, entendeu? Evangélico. Não pode. Muitos anos fico achando que é coisa do diabo e agora eu fico martelando, carimbando. Toda vez que eu encontro, eu carimbo. É uma folha que eu carimbo. 20, 30, 40, 50 vezes, mas não muda o pensamento. É você, uai. Então vai pela dor, se não vai pelo conhecimento, pelo amor. Está falando aqui, né? Pode usar o conhecimento, não foi o que nós lemos? Mas não, tem que ser pela experiência. Toma uma porrada.
Está parecendo um parafuso espanado que você está girando ainda. Ah, uma hora vai apertar. Como? Já está espanado, não vai apertar. E está girando, está girando, está girando. O Ezequiel teve um caso de um pastor evangélico assim. Então, mas aquela história, nós não mudamos enquanto a dor não for suficiente, né? Nós vamos mudar quando a dor for suficiente. Uma barra de aço não enverga enquanto você não colocar um maçarico ali, cortar ela no meio praticamente, com fogo, amolecer, ela dobra, né? Só na conversa não dobra. Aí, aqui eu vou ler alguns trechos agora. Eu li uma parte bem grande, 2 páginas, 3, e agora são trechos. 6,5. As lágrimas, como disse, podem ser chamadas o orvalho da vida. As dores, né, são o orvalho da vida que levam para o despertar. Então, a cada lágrima é um orvalho de uma flor, é uma semente que nos faz refletir. E a dor é um excelente professor, né? Aliás, eu acho que é o mais eficiente que existe. A alma deve ter perdido as emoções da humanidade, deve ter alcançado um equilíbrio que a desgraça não possa fazer perder. Então, você tem que ter uma emoção, um controle, perdido tanto as emoções que nenhum intempérie, aqui ele fala de desgraça, né, mas possa te fazer perder o equilíbrio. Né? Vocês já passaram por alguma experiência que você sabe que vai terminar? Fala, eu sei que está doendo, eu sei que é terrível, mas vai passar, eu sei que vai passar. E aí você persiste, né? É legal isso. É a experiência que faz a gente chegar nisso, né? Antes que seus olhos possam abrir-se ao mundo dos super-humanos, dos que têm o conhecimento espiritual. A voz do Mestre percorre sempre o mundo, porém, só a ouvem aqueles cujos ouvidos já não percebem os sons que afetam a vida pessoal. Olha que bonito, né? Jesus fala para todos. Ouve só aqueles que já perderam a sensibilidade para as coisas bobinhas do dia a dia, estão em busca de algo maior, superior. Senão, você vai ficar nas musiquinhas ali, não vai ouvir o conhecimento. Mas aqui fala também que o conhecimento intuitivo é uma coisa muito forte, que devemos usar também. Não só o que os mestres, os livros, tem que ir desenvolvendo também a intuição, que ela é certeira. Viu, Ivan? Esta é uma faculdade que reside nessa alma e a qual é inerente a intuição, a todos nós. Fala também com a fé tudo é possível, que a fé ajuda demais, a persistência, né? Se o homem não crê que traz em si mesmo esse conhecimento da intuição e da fé, como há de pretender empregá-lo? Se o homem não crê que traz em si mesmo o conhecimento intuitivo e a fé, como é que ele vai empregar isso? Se ele não acredita, vai ficar sempre duvidando. Sim, ele acha-se mais desamparado do que qualquer madeira ou resto de naufrágio entre as grandes ondas do oceano. Exatamente, reflete exatamente isso, né? Percebe algumas coisas, não tem intuição, não tem certeza, é uma madeira boiando no mar, vai para qualquer canto, não sabe o que é, pega opinião com 10 pessoas diferentes, não chega em conclusão nenhuma. Conhecemos alguns casos assim. É levado de cá para lá, assim pode suceder ao homem por meio de mudanças de fortuna. Porém, tais aventuras são puramente externas e de muito pouca importância. Um escravo pode ser arrastado pelas ruas carregado de ferros, e entretanto ter a alma tranquila do filósofo, como se viu na pessoa do Epíteto. Okay? Então, o escravo pode estar na rua, acorrentado, carregando um monte de coisa, e pode estar sereno por dentro. Um homem pode possuir grandes riquezas e poderes mundanos, e ainda assim não saber o que é a paz e a certeza, porque dentro de si ele se acha à mercê de todas as correntes de pensamento desarmônico que moram nele. E essas correntes distintas não somente arrastam o homem corporalmente de cá para lá, como um ramo vagueante nas águas, como nós lemos acima, o que seria quase nada, mas também entram pelas portas da alma. Então não é só um movimento físico, vai te fazendo perder a lucidez, né? A invadem e a tornam cega, as portas da alma, e vazia de toda a inteligência permanentemente, de maneira tal que as impressões transitórias a afetam. E aí ele fica muito vulnerável a qualquer coisinha. Alguém fala uma coisa já afeta, o outro fala não sei o quê, ele fica preocupado com a autoestima. Ai, será que eu estou bem? Ai, será que a roupa? Ai, será que não sei o quê? Tudo preocupa. Então por quê? Porque não tem a serenidade, né? Quando você não liga,
Não quero nem saber. Se eu sair de pijama, eu vou lá, não quero saber. Vou resolver isso. Pronto, vou. De pijama, de chinelo, vou resolver. E vai com determinação. Não penteia o cabelo. Vai resolver sem cabelo, com o cabelo despenteado, certo? Estou tentando adiantar bastante aqui. Para obter o silêncio puro necessário ao discípulo, tem de se deixar o coração e as emoções, o cérebro e suas intelectualidades parar de influenciar. Tem que apaziguar tudo. A pressão sobre a parte divina do homem reage sobre a parte animal. Ó, legal. Uma frase pequena, mas bem interessante. A pressão sobre a parte divina do homem reage sobre a parte animal. Então, estava eu conversando ontem com um rapaz, pedi orientação lá de Brasília, e ele está numa situação financeira, que ele tem alguma dúvida, tal, eu estava falando para ele, se você já tem o básico, já tem uma certa idade, que você consegue sobreviver sem passar dificuldade financeira, então você faz algum trabalho espiritual? Não. Nada, nada, nada. Nem vai, já fui tomar passe no centro, mas não trabalho em lugar nenhum, não. Então, comece a se preocupar com isso, porque a vida não é só a parte material, né? Logo, logo nós vamos fazer a passagem e alguém vai perguntar para nós, e aí, o que que você fez lá? Cadê a listinha das coisas que você tinha que fazer? O que que você fez ou não? Então, nós vamos ser questionados sobre isso, né? Eu falei, se você ficar pensando muito só no material, talvez você deixe de fazer a parte espiritual. E aí a parte espiritual vai nos fazendo entrar em alguns caminhos, nos forçando a evoluir. Mesmo que para isso a gente tenha que perder algo, tenha que sentir alguma dor, que vai te empurrando. É como uma pessoa do lado que vai te empurrando, fazendo você sair daquele caminho errado que você estava. Assim como um pai matricula a gente na escola, e a gente preferiria ficar em casa assistindo sessão da tarde, né? Comendo salgadinho e tomando refrigerante. Alguém vai lá e matricula. Ah, mas eu prefiro ficar aqui. Tudo bem, mas uma mão superior te leva para a escola, que é o seu pai e sua mãe. E nós temos uma mão superior, que é Deus, nossos amparadores. Que a gente não entende, chega a querer brigar com os amparadores. Mas por que aconteceu isso comigo? Por quê? Depois lá na frente, graças a Deus aconteceu, hein? Né? Então, mesmo que nós não percebamos, tem uma matriz energética, uma matriz nos direcionando para a evolução espiritual. E a gente tem que colaborar, né? Às vezes a gente não entende, por isso que tem que ir atrás de conhecimento. Deixa eu parar aqui, gente. Falei sem parar. E deixa eu abrir um minutinho para vocês aí, se alguém quiser fazer alguma perguntinha. Já estamos na página 63. Faltam umas 20 páginas. Não tem muita coisa não, acho que na próxima termina. Depende de quanto tempo a gente fica conversando aqui. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu vi essa semana, vou compartilhar com vocês aqui uma coisa bem legal. Uma pessoa da Bahia que estava com um problema de saúde há mais de 30 anos, muitas dores no corpo. Ela vem uma vez por mês no HC em São Paulo para passar no HC tratamento, tomando muitos remédios e não tinha cura. E ela falou com uma terapeuta que tem conhecimento espiritual. Graças a Deus essa terapeuta falou, já que você está tentando de tudo, tomando morfina, não para a dor. Falou, pode ser, desse tamanho assim, ó, tá vendo a espessura do dedo aqui? Ó? Pode ser que tenha algo de espiritual aí. Por que você não vai procurar um tratamento espiritual? E ela foi, né? E ela estava me relatando que... E aí ela foi e as dores dela diminuíram, sem tomar um comprimido, uma injeção e nada. Só porque participou de um trabalho de desobsessão. Ó que lindo, Ezequiel, todo mundo aí que é espírita, que coisa linda. Tinham espíritos afetando ela, entendeu? Então, existe muito mais entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia possa imaginar. Já falava o Shakespeare, não é mesmo? Então, não, graças a Deus vocês têm conhecimento espiritual, estão vendo um material de conteúdo espiritual, mas tem muita gente que reluta, né? Não quer. Qual livro está lendo? Dona Lia, é esse aqui. Está invertido aqui, né? Mas chama Luz no Caminho, bem fininho, ó. Luz no Caminho, Mabel Collins. Depois eu posso bater uma foto.
Luz no caminho, bem fininho. Logo, logo nós vamos mudar. Luciene, quando vencemos as nossas resistências que começamos a aprender com a dor. Primeiro tem que vencer o preconceito, né? Igual a outra moça evangélica lá que eu falei. Enquanto não, vamos sentindo dor. É o aprendizado nosso. Quem não tem pressa, Deus, os planetas, as galáxias têm bilhões de anos, né? Então nós temos bilhões de anos para aprender. Quem não tiver pressa, ok? Ok, pessoal, gratidão. Vou ficando por aqui. Se alguém quiser fazer alguma perguntinha, vocês não falam nada. Ezequiel, foi exatamente aí que resolveu. Exatamente. Ok, pessoal? Se não quiserem fazer alguma perguntinha, senão vamos deixar um pouquinho para a próxima e vamos fazer nos comentários aí. Se vocês quiser fazer algum comentário, já pode fazer logo no começo, quando a gente entrar. Eu vou avaliando aí se eu souber. Quando o amor não resolver, a dor não falha. É o melhor professor. Mas é interessante que alguns trabalhos que eu já vi de desobsessão, às vezes está uma discussão, às vezes, entre um guia, eu já vi isso na Umbanda, né? Um guardião com o espírito, uma discussão, e ele inflexível, e vem uma pessoa, pelo amor acaba convencendo, viu, Lia? Mas na maioria das vezes o amor não resolve, depois tem que ir pela dor. Mas às vezes o embate, tipo dois guerreiros brigando muito, tem que vir uma vozinha, tem que vir uma mãezinha, vem aqui, meu filho, vamos conversar. E aquela conversa no pé do ouvido, aquele abraço carinhoso, a pessoa muda de ideia. Às vezes um abraço, um beijo, um amor, um carinho resolve mais que uma espada, né? Mas às vezes é pela espada. Muitos recusam o abraço e o amor, né? Então tem que saber, são muitas chaves que a gente tem na mão. Tem que saber ali para cada fechadura qual chavinha que a gente vai usar para mexer naquele coraçãozinho. Que nem diz o Saulo Caldeirão, né? Aquela alma cebosa, aquele serginho complicado de conversar, tem que saber a chavinha, tem que ter um molho de chave enorme para saber onde que eu vou mexer nesse coraçãozinho aqui dessa alma cebosa para ele mudar de ideia, né? E a gente vai tentando, né? Ok, pessoal? Obrigado, gente. Obrigado pela presença, pela participação. Um beijo carinhoso para todo mundo. Até a próxima quinta. Tudo fluindo bem, tá? Beijão.